Ela aceitou o Evangelho de Cristo. Do testemunho do pastor a hoje, a minha vida já foi completamente diferente. Passou dificuldades em missão. Eu não vejo um palmo na minha frente, se não for com a lanterna, o que eu tô fazendo aqui? E redescobriu a própria identidade. A minha essência é servir a quem precisa. E isso não é uma coisa fácil de fazer. Eu não tô falando que eu faço isso 24 horas por dia. O Identidade está começando. Olá, tudo bem com você? Que alegria te encontrar aqui mais uma vez para falar de coisas agradáveis e principalmente de esperança. Hoje tem mais uma conversa sobre missão nessa nossa série especial com missionários que, foram visitar outra cultura para levar a graça, o Evangelho de Jesus, como tem acontecido toda quarta-feira. Falando em missão e esperança, você já conhece Jesus? Sabe quem é Ele e o que Ele fez aqui na Terra? Olha, eu tenho aqui comigo um presente para você, que é a revista Ensinos de Jesus. Com essa revista, você vai aprender sobre tudo o que Ele ensinou aqui na Terra. Isso mesmo, salvação, perdão, a volta dele e muito mais. É um estudo totalmente baseado na Bíblia e todas as páginas têm versículos bíblicos para você acompanhar. Você quer a sua? Então, para receber esse presente gratuitamente aí na sua casa, você liga em horário comercial, tá bom? Você pode ligar, a gente vai ter um atendente aqui super simpático para falar com você e te dar esse presente. É 0 operadora 12 2127 3121, tá? Repetindo aí para você, 0 operadora 12 2127 3121. Ou você pode mandar pra gente um WhatsApp também, 12 98244 0077. 12 98244 0077. Esse WhatsApp tá aqui no vídeo, ó. E a equipe da Novo Tempo vai te atender com toda a atenção, com todo o carinho, tá bom? E nessa noite eu vou conversar com a Lua Brandão. A Lua conheceu a Jesus através dos avós maternos e também da escola adventista. Agora, você quer saber de uma coisa? Ela ficou tão encantada que ela decidiu compartilhar esse Jesus que ela conheceu com muitas pessoas e foi aí que ela se tornou missionária. Lua nasceu em um lar sem a prática do cristianismo, até que ela participou de um evento chamado Encontro de Jovens com Cristo e ali se apaixonou por Jesus. Desde que decidiu pelo batismo, Lua tinha certeza que queria ser uma cristã ativa. Com apenas 10 meses, ela foi para a primeira missão na Amazônia. Lá, ela sentiu o chamado para ser missionária em tempo integral. Lua mudou o curso da vida dela e tudo tem sido para a honra e glória do nome de Deus. E ela tem se dedicado em prol da salvação do próximo. O que ela viu de tão incrível nesse Jesus que a fez mudar a vida inteira? Não saia daí, porque daqui 30 segundos você também vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre esse grande mestre. De volta à Identidade, a Lua tá aqui comigo. Lua, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Lua, talvez você tenha a história mais diferente desses missionários que eu tenho conversado aqui nessa série especial, porque você não nasceu adventista, E não nasceu vendo missões, vendo missionários. Essa não era a tua realidade. Também. Mas assim, os seus avós maternos, Avós maternos, eles eram adventistas. Aí você também foi estudar num colégio adventista. E como era para você ter esse envolvimento com o mundo cristão, mas dentro da sua casa especificamente não era a mesma realidade? Por influência dos meus avós maternos, a gente tinha algum princípio, assim, bem de leve, minha casa sempre foi muito direcionada a caráter e alguns princípios que eu não sabia exatamente de onde vinha e hoje, com um pouco de entendimento que eu tenho, imagino que tenha sido dos meus avós maternos. E por influência deles, quando eu voltei de São Paulo, que eu morei um tempo lá, eles sugeriram para minha mãe me colocar no colégio adventista. E assim, no início eu não gostava muito das regrinhas e tal, não entendia, o porquê do uniforme, porque eu tinha que usar saia e porque eu tinha que sair mais cedo na sexta-feira, que hoje para mim é uma grande bênção de ter entendido o sábado. E simplesmente eles tiveram essa influência. E quando eu convivia com os meus amigos, que dentro do colégio a gente tende a se aproximar de pessoas, não necessariamente que
que são cristãs, que têm coisas parecidas conosco, né? Então eu não convivia com cristãos lá dentro do colégio também. Então acabava que dentro do colégio tinha influência de professores que eram cristãos e também de funcionários que eram cristãos, mas não diretamente. Indiretamente eles conseguiam ali influenciar de alguma maneira, levar a gente para a capela. E dentro de casa a gente não tinha essa influência cristã mesmo de fazer culto, essas coisas assim. E com o tempo que Deus ele foi construindo, assim, sabe? Eu percebo muito nitidamente, assim, Deus construindo da escola até hoje a influência dos meus avós, que tinham o conhecimento da verdade. Aí quando você estava no terceiro ano do ensino médio, te convidaram para participar do encontro de jovens com Cristo, né? O famoso EJUC. E aí, daquele momento, até aquele momento, essas questões do cristianismo eram desse jeito aí como você estava contando, né? Uma coisa um pouco distante. O que mudou? O que o EJUC, esse encontro de jovens, trouxe que te despertou um interesse diferente para a vida cristã? Essa ideia de ser um cristão alegre, de desmistificar a ideia de ser um cristão triste, de ter regras para cumprir e tal, começou a clarear na minha mente que tinha um motivo maior por as pessoas quererem ser cristãs. E nesse evento, eu fui extremamente servida e amada no evento, que me influenciou nos anos posteriores a fazer a mesma coisa por outras pessoas, mesmo não sendo cristã. Então eu fui convidada em 2011 e permaneci até o ano da minha missão, trabalhando na JC. E foi uma experiência maravilhosa. E lá que acabei me entregando para Cristo, né? Pois você continuou trabalhando no encontro, ajudando outros jovens a terem essa mesma experiência que você, mas não tinha, de fato, se decidido. Mas aí você encontrou, né, obviamente, alguns amigos ali de infância, do teu período da escola adventista, e eles te convidaram para receber estudos bíblicos. Eu imagino que ao longo dos anos, participando desse encontro, aquilo foi amolecendo o seu coração, né? Foi te deixando mais aberta. Exatamente. A influência do Espírito Santo ali já estava acontecendo pelos meus amigos, né? Pela missão, de fato, que os meninos estavam fazendo comigo. E até que uma amiga minha de infância, eu reencontrei uma amiga minha de infância, e o namorado dela na época, noivo na verdade, estava fazendo teologia. Então, eu me ofereci para receber um estudo bíblico, para estudar um pouco mais a Bíblia, para entender aquilo, por que a ideia de ser do cristianismo, o testemunho dos cristãos de forma geral, era tão diferente daquilo que estava vendo na JC, que estava vendo nos meus amigos. E é a partir daí, dos estudos bíblicos, que eu fui tomada, né? Cristo não me deixou mais escapar desse momento, e eu me decidi por viver uma vida para Ele e me entregar através do batismo. E você já sabia que no momento que você se batizasse, você não queria ser um membro da igreja que ficasse ali ouvindo. Você não queria ser um membro da igreja passivo. Falava, se eu entrar, eu quero entrar para servir, eu quero entrar para fazer como eles. E porque, como eu já estou tendo influência direta na minha vida, eu vi que servindo dava certo para salvar as pessoas. Então, eu me decidi que quando eu entrasse no tanque batismal, que por mais que a minha mudança fosse uma progressão, né, eu iria, a partir daquele momento, tentar ser mais intencional possível. Só que eu ainda, nesse momento, não entendia o conceito de missão e não fazia ideia que eu ia, de fato, para a missão, né? Me conta como que surge esse desejo, porque você ouviu o testemunho de um missionário, né, falando inclusive da Mongólia. Me conta o que isso te trouxe, o que isso te despertou. Esse missionário que eu falo da minha igreja, ele foi o meu capelão na época do colégio, ou seja, ele era o pastor do meu colégio. Então, como Deus ele vai ligando os pontos, né? Ele já tinha uma influência na minha vida. Quando ele foi testemunhar da missão dele na Mongólia, aquilo é assim, inexplicável. Eu nunca esqueço desse dia, foi muito marcante para mim. E eu já tinha uma vontade de viajar, eu já tinha vontade mas em relação a turismo, não de serviço. Então, quando eu vi que dava para juntar as duas coisas, a paixão por viajar, conhecer cultura, aprender idioma, com serviço a Deus e ao próximo, aquilo ali para mim foi tipo, pronto, é isso aí que eu quero fazer na minha vida e eu vou procurar alguma oportunidade para eu começar isso. E eu só fui para a missão, assim, a minha primeira missão, experiência missionária, foi com uma amiga da minha igreja me marcando numa publicação no Facebook.
a partir daquele momento ali do testemunho do pastor a hoje, a minha vida já foi completamente diferente. Mas e aí, como foi a preparação? Você foi no Amazonas, né? Para poder Isso. fazer essa missão. Salva Vidas Amazônia, que chama o projeto? Projeto. Me conta como é que foi a tua preparação, porque você ouviu alguém falando, mas entre ouvir e se sentir motivado e de fato organizar tudo e chegar lá na missão, tem uma distância aí, né? E olha como Deus, ele aproveita as oportunidades, né? Os momentos que a gente está passando. Eu estava num conflito, ali estava nos meus 22, 23 anos. Estava num conflito de profissão que eu fazia, né? Que eu fazia medicina veterinária nessa época. Então eu estava ali, é isso mesmo que eu quero. Eu tinha virado vegetariana, estava trabalhando com produção animal, as coisas que eu acreditava já não estavam fazendo muito sentido. E eu comecei a me questionar. E eu queria muito sair daquele contexto para eu pensar melhor, né? E nesse momento, quando eu vi a publicação, a marcação, na verdade, que a minha amiga fez, eu falei, tá aí. E eu, sendo mais honesta possível, eu não entendia o que eu ia fazer lá, como exatamente se sucedia o projeto. Eles explicavam no formulário, mas eu tinha que responder um formulário gigantesco e eu tinha 10 meses de batizada. Então, eles perguntavam coisas de aprofundamento espiritual, de maturidade, para tentar fazer um termômetro ali, né? O quão você estava desejoso de participar e levar a sério, porque o investimento é muito alto que se faz no missionário que está lá, você recebe doações, estipêndio, então é uma coisa muito séria você ir lá servir. Então, eu me inscrevi descrente do que eu ia ser selecionada, porque justamente eles precisavam de pessoas mais maduras na fé, pelo tempo de batismo, e eu simplesmente me inscrevi e deixei nas mãos de Deus. E eu fui selecionada para a honra e glória de Deus. Aquilo salvou a minha vida, avivou a minha fé. E eles me selecionaram. Eu fui para uma sede que tinha ali da ADRA, em Manaus. E lá eu passei 3 meses de treinamento na escola de missões. Então lá a gente aprende um pouco sobre cultura, sobre como se contextualizar na região amazônica, um pouco do que eles pensam, como que é a cosmovisão deles, para que a gente possa entrar na cultura sem ofender eles, levando Cristo sem querer mudá-los, né? Então, para mim foi assim enriquecedor, e até em questões de vestimenta, relacionamento, incentivo à leitura de espírito de profecia, aquilo tudo ali foi solidificando a minha fé. Então Deus, ele sabia que eu precisava daquilo naquele momento para, mesmo tão nova na fé, me fortaleceu bastante. Então meio que eu construí aquilo ali num berço missionário. Embora eu não tivesse influência missionária de berço, Deus, ele me conduziu, mesmo bebê na fé, para que eu tivesse essa influência de pessoas que tinham experiência missionária já mais longa do que a minha e me influenciaram muito nesse sentido. Então, a partir depois dos 3 meses, a gente foi para a comunidade onde eu servi, que foi a comunidade Tamanicoá, que fica a 3 dias de barco de Manaus. E lá que a gente começou o nosso momento de serviço mesmo. Muito bom. Eu quero saber todos os detalhes e por que de fato que uma missão como essa, você diz que salvou a sua vida, salvou a sua fé, porque teoricamente você foi lá para ajudar as pessoas, mas parece que você foi mais ajudada do que as pessoas que você foi lá para ajudar. Eu quero entender todos os detalhes disso daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente faz uma paradinha rápida para o intervalo aqui e eu volto com a Lua daqui a pouquinho. Até já. De volta aqui o Identidade, eu tô com a Lu, ela tá contando, né, nessa série especial que a gente está fazendo, histórias de missão, tá contando essa experiência dela lá na Amazônia, no estado do Amazonas, né? Não sei se foi num lugar específico ou se vocês viajaram ali pelo estado em alguns lugares, mas o que eu sei é que você não tinha água encanada, não tinha luz, tinha muito trabalho e muitas pessoas para serem ajudadas, mas mesmo assim você disse que essa missão salvou a sua vida. O que tem de tão especial em fazer uma missão e por que essa missão salvou a tua vida? Acho que as coisas de Deus realmente contraria um pouco, né? A razão convencional humana. E a missão, ela puxa exatamente a gente para as coisas, para pensamentos e coisas eternas, não
terrenas. E muito embora, para que você seja um missionário a longo prazo ou a curto, você não precisa passar necessidades. Isso foi uma especificidade do meu campo. E sim, a gente ficou em um local específico. A minha comunidade ficava distante de Manaus, então a nossa região mais próxima ali, o município mais próximo era 5, 6 horas de barco, que a gente ia fazer nossas compras, enfim, do mês. E essa missão, é difícil falar em poucas palavras porque que mudou a minha vida, mas eu creio, fazendo uma breve reflexão assim, do que eu vivi ali, ele me trouxe ao que eu falei, ao que realmente importa. E eu acredito piamente que pelo exemplo de Cristo, que veio, serviu, e o próprio Cristo passou dificuldades, me dava um norte para ver que eu estava na direção certa da minha fé. E quando eu penso que isso fortificou a minha fé, justamente porque tinha momentos no sábado à noite que para adventista, jovem, é um momento de reunião com os amigos, por exemplo, para comer algo legal, para fazer jogos bíblicos, enfim. Era um momento que eu geralmente estava mais sozinha naquele lugar. Como você mencionou, a gente tinha falta de energia elétrica, nem sempre tinha energia, oscilava muito quando tinha. E eu olhava assim ao redor e fazia... eu não vejo um palmo na minha frente, se não for com a lanterna, o que eu estou fazendo aqui? Eu perguntava constantemente a Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda nesse lugar? E era exatamente isso. Lá eu consegui entender que, independente da circunstância que eu esteja, independente se eu estou em boas circunstâncias ou não, o que tinha que me ligar a Cristo era exatamente Ele, o serviço, eu e Cristo, somente eu e Cristo. E isso acabava influenciando demais para que eu dependesse mais dele. E acho que o serviço me ajudou, né? Contribuiu diretamente para meu relacionamento com Deus. Agora, Lua, me conta uma situação, porque foi tão intenso esse processo lá que acabou te criando uma crise de identidade, principalmente identidade profissional. Conta essa história para mim, o que é que aconteceu, como tá essa crise hoje? Está resolvida ou ainda está acontecendo? O campo é uma descoberta. O que a gente planeja às vezes não é exatamente o que acontece com as necessidades das pessoas. Então a gente tem que ser flexível em relação a isso. E quando eu cheguei lá na comunidade, a primeira porta que se abriu foi com as crianças. E eu não tenho muito manejo com criança, talvez eu não saiba exatamente o que fazer, como brincar exatamente, como levar a Cristo. E mesmo assim, eu decidi continuar trabalhando com elas. Então a gente começou um pequeno grupo que até então o foco era 10 crianças, no máximo 12, que se estendeu até o último estudo bíblico, até o último pequeno grupo, eu tinha em média 35 crianças. Uau! E Deus ele foi multiplicando aquilo. E eu percebi que eu comecei a descobrir em mim, talvez, algumas habilidades que eu não tinha reconhecido pelo campo que eu trabalhava anteriormente. Então, eu via que eu conseguia ser criativa, claro que tudo isso com a ajuda do Espírito Santo, mas eu conseguia ser criativa, eu conseguia manejar bem as artes visuais e brincar, e gostava, me sentia completa fazendo aquilo. E eu ficava, mas como pode isso, né? Como que eu vou voltar agora para minha vida normal, para a veterinária, quando eu acabar esse período de serviço? E eu comecei a refletir sobre isso e orar a Deus. Quando eu voltei para minha cidade, para voltar para minha vida, para formar e voltar para a missão, eu vi que não tinha como eu voltar para o meu curso de veterinária. E eu estava orando a Deus que se não fosse a permissão dele que eu não voltasse. E que me desse coragem para eu reiniciar a minha vida, né? E isso às vezes mexe comigo um pouco, porque lá eu também aprendi que a minha identidade não depende da profissão que eu exerço ou que eu escolho para fazer. E independente da profissão que eu escolhesse, se eu mudar agora 10 vezes de profissão, a minha essência é servir a quem precisa. E isso não é uma coisa fácil de fazer. Eu não estou falando que eu faço isso 24 horas por dia, mas eu decidi, optei transitar, né, o curso para pedagogia justamente por isso. Que eu precisava de uma profissão que eu servisse onde quer que eu fosse. E a educação é algo universal. Então eu conseguiria adaptar as culturas que eu passasse com a educação. E hoje eu não tenho essa crise em relação a isso, porque eu já entendi que a minha identidade não depende da minha profissão. E com a pedagogia, com a educação, eu consigo servir de maneira bem mais abrangente
independente do lugar que Deus me envie. Você está estudando pedagogia, já se formou, já está trabalhando? Como é que está essa situação e essa mudança? Eu estou indo para o penúltimo ano de pedagogia. Na verdade, eu estou no penúltimo ano. Ano que vem eu formo. E eu trabalho, né? Eu faço faculdade aqui na Faculdade Adventista da Bahia. Deus me direcionou mais uma vez para uma instituição cristã. E aqui eu posso também aprender, talvez, na minha matriz curricular, coisas que não teria uma outra faculdade. E que também vai me ajudar a dar essa guinada, assim, né? No campo missionário. Então, no momento, eu faço cursos em relação à missão transcultural, me preparo com a língua e também profissionalmente para servir assim que eu acabar aqui, com fé em Deus. Ter voltado da missão e ter encontrado a tua antiga vida, foi um processo assim de você pensar, o que está acontecendo comigo? Eu não posso continuar sendo essa mesma pessoa. E aí que foi ocasionando todas essas mudanças? E digo mais até, né? Tem gente que vai e faz uma missão. Eu quero ter essa experiência na minha vida. E dá um check lá naquele item da lista e segue com a vida dela normal, como sempre foi. No seu caso não foi isso, né? Teve uma mudança profunda aí na tua atividade profissional. A missão te ajudou a se redescobrir. E você continua, inclusive, fazendo treinamentos. Essa não foi a única missão da tua vida. Dá para ver que você vai fazer muito mais. Por que isso bateu tão forte? Porque você não consegue viver mais sem esse preparo e o desenvolvimento e a atuação em missões? Eu acho que independente de estar na missão ou não, sendo cristão ou não, você acaba se dedicando mais ao que você está disposto a se dedicar, ao que você está aberto a viver. E sendo cristã e em relação a estar dentro da missão, no contexto, né, cristão, eu tenho uma influência muito forte do Espírito Santo e ele esteve em todos os momentos. E eu entendi muito cedo que a missão não é uma experiência, que é realmente o estilo de vida do cristão, que deve guiar a nossa vida cristã. E eu acho que isso fez muita diferença. Então, acho que 2 fatores você ter uma visão bem definida do que é ser cristão e você ter um preparo missionário bom. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive a sorte de ter esses 2 aspectos na minha vida, que foi o preparo da escola de missões, que frisava muito que a nossa missão não podia parar ali, que a gente poderia ir além, independente do contexto amazônico ou não. E hoje, estudando aqui, eu tento sempre me envolver. Eu presto serviço para a instituição adventista também, sempre estou envolvida em treinamento. Agora mesmo eu vou para um. Então, eu tento ser intencional nas minhas ações, no que eu quero para minha vida. Como eu tenho uma definição do que eu quero a longo prazo, que é estar no campo missionário, me mantendo no campo missionário e ajudando outros missionários a irem, até de forma direta, com recursos e também através de treinamentos. Então, acaba que todas as minhas decisões agora me amadureceu, né? A missão acabou me amadurecendo para entender que as minhas decisões, a partir de então, quando eu voltasse, seriam totalmente guiadas no sentido de voltar para o campo e ajudar outras pessoas a chegarem no campo também. Então, isso me ajuda muito a me manter no foco. Às vezes a gente está estudando aqui, fazendo a matéria, trabalhando na rotina, né, do dia a dia. E quando eu lembro do porquê eu estou fazendo, até as coisas acabam ficando mais fáceis. É questão, acho que, de propósito mesmo, do que Deus acabou chamando a gente para fazer. Excelente, muito bom, Lua, sensacional. Que legal ter entrado em contato com a tua história. Eu tenho certeza que pode motivar, inclusive, muitas pessoas que nesse momento estão aí mais perdidos, o que querem fazer da vida e tudo mais, e de repente procurar uma missão, pode ser uma experiência transformadora como foi para você. Muito obrigado, que Deus te abençoe e que você possa voltar aqui para contar outras histórias de missão em breve. Amém, amém. Obrigada a vocês. Muito obrigado, Lua. Obrigado a você que ficou com a gente, que está acompanhando. Na próxima quarta-feira tem mais histórias de missão aqui no Identidade, tá? E todas você pode conferir lá no ntplay.com/identidade. Não só as histórias de missão, mas todas as entrevistas aqui do Identidade. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá, tchau, tchau.